Alfonso Cuarón, um dos grandes cineastas da atualidade. Tudo bem que ele tá um pouquinho assim escondidinho, não tem feito muita coisa nos últimos anos, mas ele fez grandes obras maravilhosas, tanto na sua narrativa como na sua direção, na fotografia, tudo a obra de arte completa, né? O cara é incrível. E ainda mais por ser um mexicano, né? Ele entrou nesse hall aí dos mexicanos que fizeram sucesso em Hollywood, os queridinhos aí de Hollywood, apesar de Hollywood talvez até ter gostado deles por um momento, por uma questão mais financeira, né? Um bom retorno que eles traziam para os estúdios, mas, né? O Alfonso Cuarón, Guillermo del Toro e o Alejandro González Iñárritu, são esses três nomes aí que eles ganharam vários Oscars ali naquele período entre 2019 e 2022, né? Cada um deles ganhou um Oscar de melhor diretor, não me lembro agora as datas, mas eu posso comentar isso numa possível pauta, num possível assunto futuro, né? Então eu tô pensando até em fazer o seguinte, talvez fazer uma série sobre cineastas. Eu quero saber de vocês aí, deixa nos comentários, deixa no chat aí se vocês quiserem que eu siga com essa série sobre cineastas de primeira mão, mas que talvez assim fujam um pouco desse mainstream. É aquela coisa, eu não vou ficar falando sobre Steven Spielberg, sobre o Christopher Nolan, sobre o chatão, aquele eu acho chatão ele, enfim, né? O James Cameron, né? Eu vou para alguns outros nomes bastante consagrados ultimamente aí no cinema. Então deixa o seu comentário se você quiser que eu fale sobre essas pessoas aí. Mas vamos começar então falando sobre Alfonso Cuarón, esse grande cineasta aí mexicano, porque ele teve a influência do cinema muito na sua juventude, na sua infância, desde o início, porque ele nasceu na cidade do México em 1961. E ele acabou crescendo ali, né, nesses primeiros anos de vida, próximo ali aos estúdios de Churubusco, né, que é na região ali, na colônia de Roma, ali próximo, né, que esse é um dos maiores e mais antigos e mais consagrados estúdios lá do México. E até estima-se, né, que cerca de 90% dos filmes produzidos a partir dos anos 2000 lá no México, ou eles utilizaram a estrutura desses estúdios Churubusco, ou utilizaram os equipamentos, ou utilizaram qualquer tipo de apoio de estrutura, de equipamentos ali. Então é um estúdio muito importante, então já havia, né, antes dos anos 2000, já havia bastante movimento, até por ele ser o mais antigo, muito movimento de produção cinematográfica, e isso com certeza, né, se você mora próximo de um polo cinematográfico, você vai ter bastante influência do cinema sobre a sua vida, né? Ele vem de uma classe média, né, digamos, ali no México, assim, meio próspera, mas também não era aquela classe média alta que já tinha tudo ganho na vida e tudo mais, não era um berço de ouro, digamos que era um berço de prata ou bronze, assim, que ele deve ter crescido, né, porque aos 12 anos ele ganhou a sua primeira câmera Super 8, né, para fazer ali, para brincar, para se divertir, para fazer os seus materiais, aí, as suas obras ainda como criança. Então ele viveu assim essa sua infância nessa colônia de Roma e foi criado até sob os cuidados de babás de origem indígena lá no México. Isso vai influenciar muito, né, a sua sensibilidade social e artística, que vai resultar num filme maravilhoso chamado Roma. Eu já chego aí nesse filme para comentar aí para vocês, tá? Então a gente vê que desde cedo o Alfonso Cuarón ele se dividia, na verdade ele tinha dois grandes sonhos na vida dele, que primeiro era ser um cineasta, então pelo menos ele atingiu esse objetivo, né? E o outro era ser astronauta.
dados alguns exemplos que a gente vê hoje em dia de astronautas, eu acho que foi melhor ele ter sido um cineasta mesmo. Acho que ele influencia melhor as pessoas dessa maneira do que alguns outros astronautas que a gente conhece. Mas enfim, não vamos entrar em política aqui, apesar de eu comentar algumas coisas, mas enfim. E ele tinha essas paixões aí que acabaram influenciando muito a sua técnica de contar histórias por meio dos roteiros ou por meio da sua cinematografia, da sua direção. Bom, claro que também não adianta a pessoa pegar e sair brincando com uma câmera, sair brincando de montar se ele não tem uma base teórica para isso, né? Isso aqui é uma indireta para muita gente, tá? Então ele começou seus estudos no Centro Universitário de Estudos Cinematográficos, o CUEC, que é na UNAM, a Universidade Nacional Autônoma do México. Então, ali, né, tendo os seus primeiros passos teóricos do cinema, mesmo ele já tendo talvez uma prática desde a infância, gravando com seu Super 8, com a sua câmera Super 8, tendo as suas influências nos filmes, né, nas obras cinematográficas que eram lançadas ali no México, que vinham do mundo todo, mas inclusive o México ele teve um período muito bom assim de cinema nacional e ele foi bastante influenciado nisso, e isso foi melhorando, né, também as suas capacidades e os seus conhecimentos teóricos sobre cinema aí nessa sua universidade, na sua faculdade aí de cinema. E foi ali que ele conheceu um parceiro para a vida toda, que é o diretor de fotografia Emmanuel Lubezki. O Emmanuel Lubezki, ele também, junto nos filmes com o Cuarón, pelo menos um deles ali, ele ganhou o Oscar. Então ele conheceu o Emmanuel Lubezki, né, que foi o seu grande parceiro aí em vários filmes e também trabalhando não só com o Alfonso Cuarón, mas também com outros cineastas, como o próprio Alejandro González Iñárritu, né, que foi o que eu comentei ali no início. Ele ganhou os Oscars aí de melhor fotografia, né, pelos filmes Gravidade, em 2014, Birdman, ou A Inesperada Virtude da Ignorância, que ele ganhou em 2015, e O Regresso, em 2016. Gravidade é do Alfonso Cuarón, e o Birdman e O Regresso é do Alejandro Iñárritu. Então tu vê, o cara, ele papou 3 Oscars consecutivos, um atrás do outro, assim, ó, não deu chance nenhuma pros outros. O cara é demais, é demais. E esse Emmanuel Lubezki, então, ele é o grande parceiro na direção de fotografia nos filmes do Cuarón. E juntos eles, então, na faculdade ali, começaram a experimentar várias coisas, vários formatos estéticos ali para a câmera, os movimentos, os planos, enquadramentos e tudo mais, para eles transferirem sensações diferentes aí tudo no decorrer da narrativa dos seus filmes, né? Vários exercícios que eles faziam. Porém, o Cuarón acabou sendo expulso dessa sua escola aí de cinema porque ele dirigiu um curta-metragem em inglês chamado Vengeance is Mine. E isso era proibido pelas regras nacionalistas ali daquela instituição naquela época, né? Então não era completamente proibido dirigir e produzir filmes em língua estrangeira, não é nem só em língua inglesa, é em língua estrangeira, tinha que ser tudo no espanhol mexicano. E aí isso acabou fazendo com que o Alfonso Cuarón, nosso querido diretor, fosse atrás aí de um emprego, um trabalho na televisão. A televisão mexicana, ela teve uma grande influência na América toda, né, no continente americano todo. A gente comenta muito, assim, por exemplo, do quanto Chaves e Chapolin e as novelas mexicanas nos influenciaram, mas elas influenciam muito também Chaves e Chapolin, principalmente nos Estados Unidos, no Canadá, e as novelas mexicanas influenciam muito na Europa. E era nesse ambiente em que o Cuarón começou a se estabelecer no seu início, né, de carreira profissional. E aí, nesse período em que ele estava na televisão, ele acabou também produzindo o seu primeiro longa-metragem
chamado Amor em Tempo de Histeria, que foi lançado em 1991. E é uma comédia mais ácida, assim, sobre a crise da AIDS que estava acontecendo bastante ali no final dos anos 80 no México, e foi coescrita, né, entre o Alfonso Cuarón e o seu irmão Carlos Cuarón. E esse filme ele acabou sendo um grande sucesso ali de bilheteria na época lá no México e chamou atenção breve, uma atenção assim, opa, olha só quem é esse mexicano aqui que tá fazendo esse sucesso ali, vamos ver qual é que é, né, de Hollywood. E chamou atenção exatamente por essa sua narrativa mais ágil, muito usando assim alguns planos sequência, as câmeras na mão, assim. O conceito até da câmera da mão é algo que é utilizado até no movimento do Dogma 95, né, que pode ser também conteúdo aqui pro canal. Então, se você quiser saber sobre o Dogma 95, deixem nos comentários. E nessa alta que o Alfonso Cuarón estava tendo ali, né, em Hollywood, o diretor Sidney Pollack, que convidou ele para dirigir um episódio da série Fallen Angels lá em Hollywood, o que acabou então abrindo essas portas para o cineasta lá em terras hollywoodianas, no cinema norte-americano. Mas é aquela coisa, né? Quem manda mesmo lá nos Estados Unidos, lá em Hollywood, né, nos cinemas, são os produtores. O diretor, assim, ó, só se ele já tá muito em alta, né? Aqueles grandes nomes que daí tem algum poder de influência. Os menores, né, esses que estão começando a se sobressair nos seus países de origem e tudo mais, são convidados, eles ficam com alguns trabalhos menores. E no caso do Cuarón, ele foi contratado para produzir duas adaptações de livros. Primeiro foi A Princesinha e depois Grandes Esperanças. Esse Grandes Esperanças é uma adaptação de um livro do Charles Dickens. E ele acabou tendo assim uma crítica bastante dividida, né, com esses filmes, mas ele trouxe bastante daquele seu elemento visual, cinematográfico, né, de alguns planos sequência, mas bastante restritos ainda mais por conta de que eram os produtores que mandavam, né, nos estúdios. Apesar assim desse sucesso técnico assim que ele tinha, ele acabou sentindo bastante falta dessa sua liberdade criativa e fez com que ele voltasse para o México para fazer alguma coisa que fosse mais relevante para ele. E foi aí que nasceu E Tua Mãe Também, E Tu Mamá Também, lançado em 2001, que é, digamos, o primeiro grande longa-metragem do Alfonso Cuarón, aquele que realmente ele é bastante conhecido por fazer ele explodir mesmo, né, no conceito assim cinematográfico mundial. Então, quando ele retorna para o México, ele acabou revolucionando, né, com esse filme, na verdade um road movie bastante provocativo e político, porque daí ele, na história, ele acompanha dois adolescentes e uma mulher mais velha numa viagem aí que serve bastante como um espelho para as transformações bastante sociais que estavam ocorrendo ali no México contemporâneo, ali naquela década ali, na virada dos anos 90 para os anos 2000. Então, claro, né, tem a colaboração aquilo do Lubezki como diretor de fotografia dele. Eles amadureceram bastante as suas técnicas de plano sequência, que eles passaram a ser reconhecidos no mundo todo, né? São muito habilidosos nessa técnica, que é o plano sequência ali com a câmera da mão e que acaba não utilizando aqueles cortes mais rápidos que é bastante tradicional ali de Hollywood, corta para uma pessoa, daí corta para outra, corta para um ambiente, volta para um e volta para outro, não. Para com essa porra, hein? O conceito deles é de fazer o plano sequência, num plano só, você fazer vários planos diferentes, levando o espectador a acompanhar aquela história como se fosse mais um integrante ali daquela trama, daquela história. Eu comentei isso até na live e no vídeo sobre 12 Homens e Uma Sentença. Agora, quando eu tô gravando a live, ele ainda não foi lançado, mas provavelmente, se você estiver vendo isso aqui em vídeo, já vai ter lançado, tá? E com esse grande sucesso, essa bolha que o Cuarón estourou aí com E Tu Mamá Também, todo esse sucesso fez com que ele fosse convidado por ninguém mais, ninguém menos, J.K. Rowling. Não que ela seja grande coisa hoje em dia, né? Então não vou também entrar nesses detalhes, tá? Então, não quero ficar comentando muito. Mas é que a J.K. Rowling naquela época ela tinha muita influência e, claro,
pela questão assim da série Harry Potter está sendo produzida, ela tinha um grande poder de decisão ali nos estúdios para fazer os filmes, e a partir disso ela acabou convidando o Cuarón para dirigir o Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, que foi lançado em 2004. Então o Cuarón ele assumiu, né, esse episódio dessa saga, trazendo assim uma atmosfera mais soturna, mais dark, mais trevosa, gótica, sombria, né? Tanto na história, que ele conseguiu transportar bastante na fotografia, como também exatamente na cinematografia dele, utilizando os planos sequência, os elementos visuais ali para nos passar mensagens, né? Tem até um vídeo muito bom assim que mostra todo o desenvolvimento de uma cena feita em plano sequência que é sensacional. Eu posso mostrar ela em outro momento, né? E aí ele trouxe, né, tudo isso não só na fotografia, até no figurino, com algumas roupas assim mais escuras, uma coisa, né, e tirando assim a ideia do conceito do uniforme, deixando os jovens usando as suas próprias roupas, trazendo assim um pouco mais de verossimilhança para o público, até para haver uma conexão maior, né, entre o público e os personagens ali. E ele usou muito essas lentes grande angulares e os planos sequência, como eu falei, exatamente para criar diversos planos diferentes dentro de uma sequência gravada, o que transporta bastante informação até em mensagens meio subliminares ou coisa assim ali pro filme. E estabeleceu, né, o Prisioneiro de Azkaban, ele estabeleceu essa transição visual da saga, do Harry Potter, ali para uma forma mais adulta, meio que buscando também crescer e amadurecer junto com o público, porque os personagens ali estavam crescendo, já estavam lidando com questões mais pesadas da vida, digamos, adulta, que é exatamente esse período que os seus fãs, o seu público estava começando a chegar, começando a passar. Mas até uma curiosidade é que o Cuarón ele nunca tinha lido os livros, ele até quase recusou o convite, mas ele acabou sendo convencido por quem? Por quem? Ninguém mais, o seu grande amigo Guillermo del Toro, que até xingou ele quando ele ficou naquela hesitação, não sei se eu vou, não sei se, não sei, não tô muito afim, daí o Del Toro só deu um tapa assim, né, de luva nele, pá! Aceita essa merda, seu filho da puta, vai lá e faz o teu filme. E aí ele conseguiu trazer essa obra-prima, se não é o melhor, acho que é um dos melhores filmes da saga Harry Potter, mas também eu não sou muito da saga Harry Potter, então vamos ficando por aqui, já falei demais até. Mas, a partir desse grande sucesso que ele fez na saga do Harry Potter, ele conseguiu produzir uma obra que ele já tinha pensado aí já faz um tempo em fazer, e calhou de ele conseguir essa chance de produzir esse filme. Uma adaptação de um livro muito bom, mas ouso dizer que essa é uma das poucas obras adaptadas que superou a obra original, que é Filhos da Esperança, de 2006. É um filme pós-apocalíptico, assim, distópico, onde a raça humana se depara com um grande problema. Não estão mais nascendo crianças no mundo. E aí o mundo começa a entrar em colapso e tudo mais, e o protagonista ele acaba embarcando numa aventura quando ele é convocado para uma missão de escoltar uma jovem imigrante que está grávida, o primeiro bebê em mais de 18 anos que não nascia. E assim, Cuarón ele masteriza, ele é acho que o meu filme favorito hoje em dia é Filhos da Esperança, e um dos meus favoritos é Roma. E eu entendo muito assim que o Roma talvez seja melhor numa questão estética e fotográfica, de direção, mas eu tenho um grande apego por Filhos da Esperança, porque eu gosto muito de ficção científica, eu gosto muito dessa história que o filme, que o livro traz e que foi adaptado, né, no filme. Então, para mim, é o meu favorito hoje em dia. Mas depois do Filhos da Esperança, ele fez Gravidade, uma outra ficção científica ali, que tem um plano sequência inicial de 17 minutos, sem corte nenhum. Claro
que, né, na pós-produção, exatamente, ele foi produzido de uma maneira que ele tem vários cortes ali diversos, mas na pós-produção ele foi feito de modo que não houvessem cortes, o que acontece muito hoje em dia nos planos sequência que a gente vê por aí no cinema, né, nos filmes e tudo mais. Na verdade, ele é um filme que ele demorou muitos anos para ser produzido e desenvolvido, porque ele estava esperando ter uma tecnologia que fosse necessária para aquele vídeo que fosse produzida, porque o que ele tinha na ideia, na cabeça, ainda não havia tecnologia para produzir aquele filme. Daí quando surgiu, ele conseguiu fazer ali, né? E isso se destaca muito desse plano sequência de 17 minutos ali do início do filme. E o Gravidade acabou faturando aí 7 Oscars, incluindo aí de melhor diretor, quando, né, como eu falei ali que o Cuarón tinha ganhado ali, e fez exatamente com que ele fosse o primeiro cineasta latino-americano a vencer essa categoria lá no Oscar. De fato, ele foi o cara que deu o primeiro passo para que os outros começassem a vir, né? O González Iñárritu, o Guillermo del Toro, foram lá e fizeram história, né? Ganhando um atrás do outro, assim, os Oscars. E por fim, ele chega, assim, numa parceria em Hollywood, mas uma parceria um pouco inusitada, porque o Hollywood até talvez não quisesse bancar por ele ser um pouco mais nichado, mas ele conseguiu fazer essa parceria com a Netflix, que é um projeto extremamente pessoal do Cuarón, que ele é, na verdade, um ode à sua infância, e reflete muito, assim, a colônia onde ele morou, a colônia Roma, né, tipo um bairro ali, uma região, né, onde ele morava, as influências da criação da sua babá, né, que ela teve sobre ele, que ela também cuidava da casa e tudo mais, e ele ainda na sua infância ainda passou por todas aquelas crises que aconteceram no México lá na década de 70, que eram várias manifestações de estudantes com questão à política que estava acontecendo lá naquela época, política de repressão aos professores, aos estudantes, à educação e tudo mais. Foram vários problemas sociais, econômicos e políticos que tiveram naquela época, quando o Cuarón era criança ainda, e ele trouxe para o cinema nessa, talvez a sua obra-prima cinematográfica. O longa, então, ele acabou ganhando não só o Leão de Ouro em Veneza, o prêmio máximo, como também ele ganhou 3 Oscars, que foi o melhor diretor e o melhor filme estrangeiro. E cadê outros 3 Oscars? Melhor filme estrangeiro, melhor diretor, fotografia, com o amigão dele, o Lubezki, né? Então, assim, a partir dessa cinematografia do Cuarón, a gente consegue perceber bastante o seu estilo de narrativa, o seu jeito de contar as histórias, né, por meio de planos sequências, as lentes grande-angulares, onde a gente analisa o quadro que está aparecendo ali com os vários elementos que estão inseridos nele, a gente analisa os personagens principais que estão em primeiro plano, a gente analisa o plano de fundo, alguns figurantes que estão ali, o que está acontecendo, o cenário, o que está acontecendo, o céu como está, enfim, tudo isso são influências narrativas que ajudam a contar a história e que são apresentadas para nós dentro desses planos, que ajude a gente a interpretar e que não seja algo tão mastigado, né? A gente, da mesma maneira, quando vai a um museu, olhar algumas pinturas clássicas e tudo mais, a gente tem diversos elementos representados ali naquele quadro, naquela pintura, que a gente pode ir analisando cada um separadamente e depois analisar todos eles juntos num contexto. E essa é a forma estética de o Cuarón contar as suas histórias. Então ele tem essa assinatura visual bastante característica, e ele, exatamente com esses planos sequência, ele traz o espectador para dentro da história, como se nós fôssemos mais um personagem ali inserido dentro daquela trama. E ele busca muito evitar aquele estilo de montagem de Hollywood, com corta para um plano, corta para o outro, corta para um aberto, corta para o personagem, corta para isso, corta para aquilo. Cale-se, 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 você me deixa... Não! Que remete muito até ao que a gente chama, né, no cinema de efeito Kuleshov. O efeito Kuleshov, ele foi criado por um cineasta soviético, o Lev Kuleshov, que ele criou uma espécie de experimento visual
que na época era filmes mudos, né? Ele criou esse exercício onde ele filma primeiro um homem numa expressão neutra, não tendo nada de horror, ou nada de drama, ou nada de alegria, ou nada de surpresa, enfim, é completamente neutro, né, para nos passar essa sensação de neutralidade. A partir daí ele cortava para um plano de um prato de comida e depois volta pro homem ali com aquela expressão neutra, e pela influência que aquela imagem do prato de comida teve na gente agora recentemente, agora nós olhando exatamente a mesma imagem daquele mesmo homem com a mesma expressão, mas agora ele nos passa uma sensação de que aquele homem está com fome, olhando aquele prato de comida como se fosse uma pessoa faminta. O próximo passo do exercício é ele filmar uma criança desvivida ali, e daí depois corta pro homem ali naquela expressão neutra, mas agora ele tem uma expressão mais de pesar, de tristeza por ter visto aquela criança lá no caixão. Aí depois o Lev Kuleshov corta de novo para uma mulher, né, com um vestido talvez ali mais provocante para aquela época e tudo, e quando volta pro homem com aquela expressão neutra, nos passa uma sensação de alguém assim que tá tendo alguns pensamentos mais pecaminosos, né, pensamentos mais indecentes com relação àquela mulher, mas isso tudo é a expressão que a gente teve exatamente do plano anterior. Então esse é um estilo muito utilizado de edição, montagem cinematográfica hollywoodiana, que é isso aí, de você utilizar uma composição de planos para você ir induzindo o espectador a alguma sensação mais específica que o cineasta quer que a gente tenha. E o Cuarón, ele recusa isso, ele prefere muito mais utilizar esses planos sequência, esses planos mais abertos, tudo para nos colocar dentro da história e nos sentirmos ali, nós termos aquelas mesmas sensações daqueles personagens, não só os principais, como também os secundários ou os figurantes, os personagens que estão lá no fundo. A gente vê a ação que está acontecendo ali, a gente tem aqueles sentimentos próximos a que os personagens estão tendo naquele contexto da história. E a câmera, ela se move com bastante fluidez, isso vocês vão ver no Filhos da Esperança, com uma bastante fluidez, onde vai se criando inúmeros planos diferentes, onde a gente concentra a nossa atenção e a nossa visão naquele momento, naqueles personagens, aí depois a câmera segue, daí é um momento ali de ação onde não tem um papo assim, mas a gente vê o contexto geral do cenário, as coisas acontecendo no fundo. Enfim, essa, pra mim, assim, é uma forma narrativa absurdamente sensacional que o Cuarón e o seu grande parceiro Lubezki conseguiram fazer na sua cinematografia aí em conjunto. E o próprio Cuarón, ele trabalha muito nos roteiros também, então ele traz nessas suas narrativas ali que ele consegue entrelaçar as jornadas pessoais com os cenários que são colocados ali. E a gente vê muito isso também no Y Tu Mamá También, que acompanhamos ali as histórias dos personagens que estão na adolescência, indo para sua fase adulta, são jovens, então a gente vê essa perda da inocência juvenil deles em contraste com a situação do México naquela época, uma situação social e política ali naquele contexto. A mesma coisa a gente vê em Roma, esses contrastes sociais das classes, né? Temos uma mulher, uma mãe de família de classe média, nós temos ali uma empregada doméstica babá de classe mais baixa, indígena, enfim, tudo inserido dentro dos contextos históricos daquela época. Se você não assistiu nenhum desses filmes do Cuarón, eu faço esse apelo, vai assistir. O Roma está na Netflix. Os outros filmes talvez eles sejam mais difíceis. O próprio o Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban está na HBO. O Filhos da Esperança ele está para aluguel ou compra da Prime, mas pode ser por outros meios também, né? Não tem problema, é sempre válido. Cata na internet, você vai sempre achar todos esses filmes aí, ó. A partir do Y Tu Mamá También para hoje, você consegue achar todos eles disponíveis aí de alguma maneira que seja, de qualquer maneira que seja na internet. Eu recomendo muito vocês assistirem todos esses filmes, todas essas obras
obras-primas, porque não deixam de ser todas, elas são obras-primas do Alfonso Cuarón. Você assistiu a um corte da live do GR, essa live que acontece aí praticamente todos os domingos a partir das 19 horas da noite. Então assim, se você gostou desse vídeo, deixa seu like, deixa o comentário, te inscreve aqui no canal e aparece aí nas lives também para comentar no chat e tudo mais, e deixa nos comentários algumas ideias de temas aí que eu posso abordar nessas lives e que podem virar vídeos aqui nesse canal. Então, muito obrigado por assistir.